Retomando, então, agora com o verbo que é o terror de todos os iniciantes de grego, que é erkomai, que é um verbo altamente irregular. Eu não quero lidar com ele de maneira muito delongada, mas o ponto é que, ao contrário de outros verbos que nós vimos, lambano, que é irregular, de certa forma, e paideo, lyo, que, embora tenham alguma irregularidade, eles utilizam sempre o mesmo radical, ou seja, o radical, o núcleo semântico é sempre o mesmo radical. O problema do verbo erkomai, que para começar não tem voz ativa, só tem voz média, é que é um verbo que usa radicais de verbos diferentes para fazer a sua conjugação. Então, você tem mais de um radical, ou seja, você tem mais de uma palavra envolvida na conjugação de um mesmo verbo. Ele se utiliza de radicais de outros verbos para completar a sua conjugação, porque do contrário ele seria defectivo. Então é por isso que nesses casos a gente tem explicações morfológicas, que isso aqui, na verdade, não é o verbete, isso aqui é só a explicação morfológica do verbete. E nós temos que aprender a lidar com isso aqui. Então, já começa que ele tem um imperfeito que não é simplesmente baseado no presente. Ele tem umas diferenças aí. Né? E ele também terá uma diferença quando utilizados em compostos e tudo mais. Então, você tem que localizar sempre o tempo verbal, e ele tem modificações dependendo do momento histórico que o verbo é usado, não é isso? E aí você tem o presente. E aí você tem que procurar os outros tempos verbais. Né? Tarará, tarará. E aí, por exemplo, quando você vai para o auristo, você tem Elton como o auristo mais frequente, que é baseado num radical diferente. Ele vai ter o radical erc no presente, que é de um verbo, e o radical elt no auristo, que é outro verbo. Não é o mesmo verbo. Não houve modificações no radical. É outro radical, de outro verbo, de outro verbo. Né? Ah, e esse mesmo radical é utilizado no perfeito. Ó. Veja quanta informaçãozinha, né? Mas o que que você tem que encontrar, basicamente? Ó, aor, que quer dizer aoristo. PF, quer dizer perfeito. Porque mesmo nesses verbos irregulares, a menos que haja alguma indicação do dicionário sobre diferenças, o sistema do aoristo vai seguir o aoristo. O sistema do perfeito vai seguir o perfeito. O sistema do futuro vai seguir o futuro. Por isso que quando a gente aprende um verbo, a gente tem que aprender presente, aoristo, futuro e perfeito. E com base nesses a gente consegue fazer mais que perfeito, a voz ativa, a voz média, etc. Aí depois, mais restritos, temos aoristo passivo, futuro passivo e perfeito médio passivo. A gente vai usar esses sempre para todos os tempos verbais em que isso e modo em que isso aparecer. E aí nós temos uma bela informação aqui, ó. No dialeto ático, os modos oblíquos do presente, ou seja, eu já não terei, eu não estou falando mais do presente do
indicativo, mas estou falando de presente do optativo, subjuntivo, etc., bem como ah, o imperfeito e o futuro são substituídos pelas formas do verbo eimi, que normalmente a gente traduz por irei. E qual é o problema? É que, por exemplo, no futuro, que eu utilizo eimi, esse verbo é conjugado no presente, e ele conjugado no presente, eu utilizo como o futuro do verbo erkomai. Então ele vai ter uma morfologia do presente, e nessa morfologia do presente ele é utilizado como futuro do verbo erkomai. Mas esse verbo é uma exceção. Esse verbo é altissimamente irregular. Vai utilizar um radical para o presente do indicativo. Para os outros presentes, ele vai utilizar eimi. Só que eimi, no presente, ele vai utilizar como seu futuro. Vai utilizar outro radical para o auristo e para o perfeito. O mesmo radical. Claro, eu não quero que vocês, evidentemente, memorizem isso nessa aula tão curta. O importante da aula de hoje é o seguinte: existem sistemas básicos, presente, futuro, auristo, perfeito. E três sistemas secundários: auristo passivo, futuro passivo, perfeito médio passivo. Com base nisso, a não ser que o verbo seja um esculacho de irregular, como no caso de Ercoman, você sabe o tema e consegue fazer regularmente a conjugação do verbo em todos os tempos verbais, em todos os modos. Porque aí você tem que aprender, depois disso, a ver quais são as marcas dos modos, que serão outros morfemas. Morfemas estão ligados a significados, dependendo do morfema, você vai ter o significado básico do verbo, o aspecto, o modo, está no passado, está no presente, se é a primeira, segunda, terceira pessoa. Tudo isso são esses morfemas que vão nos dar. Um grau de irregularidade é o mesmo verbo tem versões diferentes do mesmo radical. Vai utilizar o radical com uma vogal no tempo verbal, radical com outra vogal no tempo verbal. Além disso, ele pode receber afixos num tempo verbal, como é o caso de lambano, que recebe o mi e o an no presente, para marcar que é o presente. E não recebe nada disso no auristo. E o auristo, então, já está suficientemente distinto do presente. E outros verbos que são muito irregulares, porque eles não têm só um radical operando. Ele tem radicais de palavras diferentes para completar a sua conjugação, como o caso de erkomai. Erkomai, tal como está, se usa de fato apenas no presente do indicativo. Se a gente vai para o futuro ou para o presente de outros modos, eu vou usar o verbo eimi. E no futuro ainda vou usar o presente do verbo eimi. No passado, eu vou usar o radical elt. Perdão, no auristo eu vou usar elt. Mas mesmo nesses casos, uma vez que eu conheço as informações dos 7 sistemas, com as suas exceções, porque o dicionário diz quais são as exceções, eu consigo fazer a conjugação de Boole. Então, por mais que seja muita coisa, a partir do momento que a gente consegue delimitar bem os 7 sistemas, né, da conjugação do verbo, a coisa flui melhor do que memorizar todos os tempos verbais. Saber compor, saber como os morfemas se comportam e saber quais radicais usar em quais tempos verbais diferentes. E o ponto principal é: todas essas informações o dicionário te dá, se você souber usar o dicionário. E são as primeiras informações que aparecem em cada verbete, as informações de ordem morfológica. Hoje eram essas as informações que eu gostaria de passar para vocês.